Toda a igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 19. Essa passagem de Mateus 19, que vai de 16 até, deixa eu ver, até o 25. É uma passagem muito conhecida da gente. É a passagem que fala sobre um jovem rico. E a Bíblia nos diz assim, talvez a versão de vocês tenha alguma variação de palavras, mas o sentido é o mesmo. Diz: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Vamos parar por aqui, depois a gente continua o resto. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra livre. Pedimos, Senhor, que tu estejas esclarecendo ela, para que nós a possamos colocar no nosso coração para não pecar contra ti. Nos ensina, Senhor, e nos faz caminhar nos teus caminhos, como convém a cada cristão, como convém a cada servo. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Essa é uma passagem muito conhecida, não é, meus irmãos? Eu acredito que todo mundo que anda nas igrejas conhece muito bem essa passagem. E ela começa falando de um jovem, enquanto Jesus estava a pregar, e ele chega e fala a respeito de salvação, perguntando a Jesus o que deveria fazer de bom, o que deveria fazer para herdar a vida eterna. A primeira coisa que a gente vê aqui, nessa passagem, que merece um certo destaque, é a palavra bom. Se nós formos lá para Lucas 18, você vê que aquele jovem se refere a Jesus como bom mestre. E Jesus disse: por que me chamais bom, se só existe um bom que é Deus? A gente tem que entender que esse bom, para aquela época, era aplicado pelas coisas que eram feitas, iniciadas, terminadas e que era boa. A exemplo do que Deus fez. Lembra-se no Gênesis, quando Jesus fala a respeito da criação. Eu falei Jesus, mas Jesus estava na criação. Quando a Trindade está criando, ela diz que tudo foi sendo feito e vendo que era bom. E no final, depois de ter criado o mundo, Deus disse que viu que tudo
era muito bom, ou seja, iniciou e completou de forma perfeita. Então, nessa situação, Jesus Cristo ainda não tinha completado a sua tarefa. Jesus Cristo havia chegado à terra, estava pregando o Evangelho, estava falando a respeito da salvação, mas ainda não tinha ido até a cruz, quando ele completaria a sua missão, quando ele diria: Pai, está consumado. Tá certo? Então, como não estava nessa situação, provavelmente por isso que Jesus disse que ele não deveria estar falando de bom naquela situação, se só Deus era. E aí Jesus fala o quê? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Uma coisa também que a gente vê nessa passagem é que esse jovem ele chega de forma assim muito delicada, né? Falando em bondade, tratando Jesus como mestre, dando a entender que Jesus era uma pessoa muito importante. Então, se a gente parar para ver, há um certo, talvez bajular, um certo tentativa de agradar ao mestre. Mas a gente vê no decorrer da passagem que aquelas palavras não eram tudo aquilo que a princípio parecia. Primeiro, se Jesus é bom, ele deveria ser seguido. E nós vamos ver que não é bem assim. Então não é só palavras, mas sim ações que têm realmente grande importância no reino de Deus. Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Jesus começa a palavra de evangelização. Começa a falar da lei de Deus. E ele começa falando a respeito das leis que estão relacionadas ao convívio humano. É o que a gente chama de leis na direção horizontal, onde atinge todos nós. A gente vê que na lei, nos 10 mandamentos, existem duas partes. Uma parte que é ligando o ser humano a Deus, que são os primeiros mandamentos, e outra que fala a respeito do convívio das pessoas, do amor ao próximo. É por isso que Jesus, quando indagado em uma situação, ele fala de duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá certo? Ele resume os 10 mandamentos em apenas 2, porque tudo estava dentro desses 2. E ele fala dessa segunda parte. Ele fala o quê? Quando o jovem pergunta quais, perguntou ele, Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Interessante que esse jovem, apesar de ser, segundo ele, cumpridor da lei, ele sabia que faltava alguma coisa. Talvez não soubesse o que faltava, mas ele sabia que faltava alguma coisa. Ele não tinha convicção de vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele procurou. Ele sabia que faltava algo a mais. Certo? E a gente vê, a primeira coisa, é importante a gente obedecer os mandamentos? Sim. Mas os mandamentos, eles servem para revelar o erro. Os mandamentos não são para a salvação. Nos mandamentos não está a salvação. Porque nós não conseguimos obedecer todos os mandamentos como deveríamos. Porque, de certa forma, nós somos escravos do pecado. Existe até uma palavra que é um trocadilho, que é a grande verdade. Nós não somos pecadores
porque cometemos pecados. Nós pecamos porque somos pecadores. Porque nós estamos contaminados com a semente do mal, aquela semente do mal que foi plantada lá no Éden. É por isso que nós geralmente somos levados, inclinados ao mal. A Bíblia diz que não há um sequer, nenhum sequer que seja bom verdadeiramente, a ponto de ir para o céu, a não ser pela misericórdia de Deus. Por isso que ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus que dá a salvação. Tá certo? Então esse jovem, ele entendia que praticar os 10 mandamentos, ou os mandamentos da lei de Moisés, era muito importante, ele fazia isso. Só que Jesus, ele vai e entra, digamos assim, num novo assunto. Ele diz: disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. A gente vê aqui que Jesus não inventou nada novo. Lembra que eu disse que Jesus tinha começado com a parte horizontal dos mandamentos, aquela que se faz presente no relacionamento das pessoas. Agora Jesus entra na outra dimensão dos mandamentos, que é a dimensão homem-Deus. E qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Começa por aí. E quando Jesus entra nessa nova dimensão, nesse novo aspecto da lei, a gente começa a ver que aquele homem não cumpria a lei conforme ele achava que cumpria. A parte humana, a parte de relacionamento entre as pessoas, podia até ser, mas a principal, que era o amor a Deus, e a primeira das leis, ele não estava cumprindo. E ele disse: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. E aqui eu pergunto a vocês: ter muitos bens, ser rico, é pecado? Não. É contra a lei de Deus? Não. Não. Existe uma recomendação, aliás, não é uma recomendação, é um pensamento muito interessante quando a gente vê o salmista dizendo uma coisa: duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, essa é uma palavra que eu tomo para mim. Não que eu tenha desejado algum dia ser rico, e com certeza não vou alcançar. Mas a Bíblia também diz que a gente tendo o que comer, o que vestir, a gente deve estar contente. Tá certo? Então, o sábio que escreveu Provérbios, ele tinha muita razão. Embora não exista nenhum pecado na riqueza em si, a riqueza pode ser perigosa, pode ser um laço. Muitas pessoas iniciam a vida caminhando e vai caminhando até bem, mas começa a se meter em muitos negócios em busca de riqueza, e muitas vezes isso leva à perdição. Começa um emaranhado, às vezes começa até
entrar em meios escusos, em coisas pecaminosas para adquirir o dinheiro. E aí acaba se desviando das coisas de Deus. Vocês veem que na entrada do povo de Deus em Canaã, logo em Jericó, tinha um soldado chamado Acã, que vendo uma capa, prata e ouro, ele colheu para si, enterrou dentro da sua tenda. E isso levou à morte de muita gente. Nenhuma derrota por conta disso contra a cidade de Ai. E aí as pessoas foram ver por que Deus não estava mais abençoando. E descobriram que era Acã que havia desobedecido a Deus. Então, ele cresceu os olhos para a riqueza e abandonou a Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente vê outro exemplo de pessoa rica na Bíblia, que foi o próprio Jó. A Bíblia diz que Jó era o mais rico de toda aquela região. Tinha muitos camelos, muitos jumentas, muito boi, tal, etc. Tinha tudo. Muito rico. Mas uma coisa diferente desse jovem é que quando Deus permitiu que o diabo tirasse as coisas de Jó, Jó não deixou o Senhor. Jó disse: o Senhor Deus, o Senhor tirou. Bendito seja Deus. Então a gente vê que o coração de Jó, embora fosse um homem muito rico, o mais rico da região, não tinha o seu coração nas riquezas, mas sim no Senhor. Então, realmente, quando se diz que riqueza não é pecado, isso é verdade. Mas também é verdade que muita riqueza pode levar o homem a pecar se ele não estiver fazendo. Era rico de espírito, né, presbítero? Era rico de espírito, né? Rico de espírito, com certeza. A riqueza maior era essa. A gente pode olhar também que esse jovem rico, ele não pensava da mesma forma, tá certo? Não pensava da mesma forma. Lá em Mateus 6,19 diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e furtam. Pois onde estiver o teu coração, aí também, aliás, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então devemos ter no nosso coração o grande tesouro que é a vida eterna, tá certo? Mas vamos voltar à parábola. Aliás, não é uma parábola, é uma passagem. Mateus 19. Diz aqui no 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Baseado no que a gente já leu, na realidade o jovem não saiu simplesmente porque tinha muita riqueza, mas porque tinha riqueza no lugar errado. O trono do coração dele estava sendo habitado pelo tesouro e não pelo Senhor. Essa é que é a grande verdade. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhe digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso,
quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então a gente vê aqui que a salvação não depende do ser humano, mas depende de Deus. Deus é quem chama o pecador e dá a graça dele resistir a toda essa tentação. E aqui, irmãos, existe uma lição muito forte para os nossos dias. Acredito que entre nós não tem uma pessoa que talvez seja tão rico quanto aquele jovem, porque ele era muito rico. Mas pode ser que exista entre nós alguém que tem um tesouro no seu coração tão importante quanto aquele daquele jovem. E aí eu pergunto: o que está ocupando o trono do nosso coração? O que é que nós temos feito com relação à palavra de Deus? A palavra de Deus ensina o modo da gente seguir o caminho da salvação. Mas muitas vezes nós estamos colocando muito tesouro no nosso coração. A gente poderia aqui, deixa eu ver se aqui, deixa eu ver. Querendo encontrar, eu vou encontrar aqui, já acho que eu anotei. A passagem que fala a respeito da pérola perdida, lembra? É em Mateus 13, né? A gente estava bem pertinho aqui. Mateus 13. Vamos para lá. Em Mateus 13, 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérola preciosa. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Parábola bem miudinha, mas vocês têm noção da importância desse tesouro que esse indivíduo encontrou? Uma pérola de grande valor. Ele ficou impressionado, ficou desejando aquilo de tal forma que se desfez de tudo que tinha de valor para adquirir aquilo. Então, a salvação no Senhor é semelhante a isso. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: o que nós devemos ter no coração, o que mais valor é o Senhor e a sua palavra. E aí nós vamos fazer um comparativo para que a gente possa depois examinar, fazer um exame de consciência no nosso coração e ver se nós estamos certos ou se estamos errados. Você imagine que você trabalha num local onde esse local te faz pecar, certo? Você precisa trabalhar, precisa ganhar seu sustento, mas você trabalha num local que constantemente você está pecando. É para você ficar lá o resto da vida? Ou a primeira coisa é você ter um desejo grande no coração e pedir libertação
e pedir que Deus conceda um modo de ganhar a sua vida de forma justa, honesta, seja cara. Mas tem pessoas que acabam se acomodando, cauterizando a mente e fazendo com que aquilo seja normal na sua vida. Não, é porque eu tenho que ganhar o pão de cada dia. E vai fazendo de qualquer forma. Se faz dessa forma, com certeza, o grande tesouro do coração não é o Senhor. Porque se fosse, ele estaria incomodado em pecar, em ser contra a palavra de Deus e iria buscar no Senhor salvação. Vamos supor que alguém tem um relacionamento errado na sua vida. E a palavra de Deus é muito clara com relação a esse relacionamento. E eu não vou detalhar relacionamentos porque existem vários. Mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Um relacionamento errado, que não condiz com a palavra de Deus. E às vezes você insiste naquilo. Você sabe que não está certo, você sabe que é pecado e você insiste. Insiste, insiste. O que é que você insiste? Aí você diz, não, mas eu vou à igreja, eu participo do culto, eu faço isso, eu faço aquilo. O jovem também. Ele estava muito atento aos mandamentos de Deus. Mas ele não tinha salvação. Ele não amava o Senhor o suficiente para isso, para se desapegar do pecado. Nós temos que ter essa consciência em nós. O que é que nós temos em nós que atrapalha a nossa corrida em direção à salvação? A palavra de Deus diz que a gente deve tirar todo o peso que acaba atrapalhando a nossa corrida, o nosso caminhar. A palavra de Deus é muito clara. Nós temos que ter Deus em primeiro lugar. Vocês sabem quem é considerado o pai da fé, não sabem? Quem arrisca? Abraão. Abraão, pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Porque Abraão, em certos momentos, pareceu que era maluco. Pareceu que não raciocinava. Porque ele agia na fé em Deus. Quando Deus disse para ele sair da parentela dele, pegar todas as coisas, todos os seus familiares e ir para uma terra que ele nunca tinha conhecido, Abraão obedeceu. Quando Abraão pediu prova do amor para com ele, pedindo que ele sacrificasse o filho da bênção, a Isaac, Abraão, como se diz, não contou conversa, não contou duas vezes. Foi para fazer isso. Não fez, porque o Senhor realmente não queria que ele fizesse isso, mas queria ver a prova disso. E Abraão proveu o sacrifício, que foi um cordeiro, que é um tipo de Jesus Cristo. Então nós temos que entender que o nosso tesouro, o grande tesouro da nossa vida, é o Senhor, juntamente com a sua palavra. Não adianta só falarmos, mas devemos agir. Devemos agir. Quem sabe se aquele jovem tivesse dito, tudo bem, Senhor, eu vou fazer isso. Talvez nem tivesse acontecido, talvez nem fosse necessário a gente se desfazer de tudo isso, né? Como aconteceu com Abraão. Abraão foi sacrificar Isaac. A Bíblia diz que para Abraão, Isaac já estava sacrificado. Estava certo de fazer. Entretanto, não foi necessário chegar às vias de fato com o filho Isaac. Então Deus nos pede para que a gente faça as coisas. E ele estava tão convicto naquele momento que ele disse, Deus proverá. Deus proverá. Que quando o filho perguntou, onde está o sacrifício? Aí Deus proverá. Deus proverá. Então a gente vê
que Deus é misericordioso, mas Ele tem os parâmetros dele para que a gente possa entrar pela porta estreita. A Bíblia diz que a porta da salvação é uma porta estreita e larga é o caminho da perdição. A porta, o caminho da perdição cabe tudo. O que você achar? Eu acho isso. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus não vai fazer isso, Deus não vai fazer aquilo. Mas não é bem dessa forma. Se a gente for ver, já em Mateus bem, não sei se é 30, deixa eu ver se é 30. Quando nos últimos tempos, né, a gente vê que alguns chegaram para Jesus e ele diz: Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, curamos enfermos, expelimos demônios. Jesus diz o quê? Afastai-vos de mim, eu não os conheço. Porque eles praticavam o que era mal. Então veja bem, aqueles homens, aquelas pessoas que estavam diante de Deus naquela situação, eles tinham uma vida dupla. Eles faziam as coisas supostamente em nome de Deus, expelindo demônio, curando, fazendo isso e aquilo outro. Faziam mesmo. Entretanto, praticavam o que era mal. Ou seja, não obedeciam à palavra de Deus, não tinham o tesouro maior no seu coração. Então, você cumprir os mandamentos, você pregar, você curar, você expelir demônios, garante a sua salvação? Não. Que garante a salvação é a graça do Senhor no nosso coração, é o tesouro maior, é aquilo que o leva por amor a obedecer, a fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, nesta noite fica aqui uma aplicação para nós, todos nós. Vamos parar, pensar e ver o que nos impede de ter uma vida plena com o Senhor. Nós já sabemos qual é o tesouro, qual é a pérola mais preciosa. É o Senhor Jesus Cristo. E isso precisa estar no nosso tesouro, no nosso coração. Então, vamos fazer como a Bíblia diz. Vamos vender, vamos se desfazer de todas as coisas que impedem que a gente possa colocar o nosso Senhor no centro da nossa vida e fazer com que nós tenhamos uma vida plena no Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa noite estudamos a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que Tu coloque essa palavra no nosso coração. Não queremos pecar contra Ti, mas queremos seguir uma vida reta, uma vida, Senhor, em busca do caminho perfeito, trilhando, Senhor, os Teus caminhos sem sair para a direita ou para a esquerda, mas sempre seguindo em frente, buscando o alvo da soberana vocação que é Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor. O caminho é espinhoso, é estreito. Temos, Senhor, muitas coisas que atrapalham o nosso caminhar. Assim como o Teu povo no deserto, indo para Canaã, muitos inimigos tentando derrotá-lo, mas na confiança do Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso general que vai à frente. Com certeza, Senhor, teremos vitória e alcançaremos, Senhor, a Canaã celestial. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades. Devemos, Senhor,
clamar a Ti para que a vitória seja completa e assim, Senhor, possamos receber a coroa que está reservada para cada um dos Teus servos. E em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina eternamente, Aleluia. que nós oramos nesta noite. Amém. Cadê a caixinha? Queria ver se eu vou botar meu nome aqui. Luan. Vou pegar agora um rosazinho. Josuel. E vamos pegar uma amarela. Aqui deve ser por segurança na escola José Bezerra. É isso mesmo? É. Vamos pegar um dessa cozinha aqui. Tá tão bonitinho esse aqui. Natan e Ismael. Tá vendo? Foi muito bem. Nós vamos lembrar de orar por esses pedidos, de orar pela nossa igreja de modo geral. Não sei se o pastor avisou, mas fica avisado agora. Passando esse domingo no outro, nós teremos a assembleia. É um aviso? Ah, mais um pedido de oração, depois do aviso. Tereza de Nailza e seu filho. Os irmãos lembrem de orar por esse pedido. Passando esse domingo no próximo, que é dia 29, se não me engano, nós teremos assembleia na nossa igreja, lá na sede, para a eleição de presbíteros e diáconos. Tá certo? 30? É dia 30. Pronto, é dia 30. É porque eu estava pensando que dia 29 é um dia que tem lá no seminário de Teresina, que eu ia e não vou por conta dessa reunião. Aí por isso que eu falei dia 29, mas dia 30, toda a igreja está convocada a comparecer. Eu acho que o nosso irmão Josué está concorrendo, tá, Josué? O mandato dele, que é um mandato de 5 anos, está expirando e ele está concorrendo à renovação. Os presbíteros, lá, presbítero nós temos 3 vagas e tem 4 concorrentes. Temos Humberto, Jader, Pedro, presbítero Pedro e Herardo. Então, acredito que glória a Deus. Que foi escolhido tá bom demais. Representará bem, viu? Tá bem aí. Esses homens aí, viu? Com certeza. Então, os irmãos, eita glória, por essa eleição, Deus que Deus possa fazer assim a sua vontade, glória e colocar os líderes que ele amém. deseja. Amém? Amém. Então vamos orar encerrando. Santo e eterno Deus, te agradecemos por mais este culto. Pedimos que tu abençoe a todos que aqui estiveram, que tu os leve para os seus lares debaixo da tua santa proteção. Aqueles, Senhor, que não puderam vir, que tu esteja, Senhor, providenciando condição para que no próximo culto estejam aqui te louvando, te agradecendo e também, Senhor, apresentando as petições, as necessidades. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém.